Thaís Bilenque, você aí em Brasília viu cenas de política explícita nos últimos dias. Conta pra gente. Foi suave mesmo essa semana nesse sentido. Eu tava brincando, né? Mas porque eles voltaram no modo eleição, né? Tanto Lula quanto Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Hugo Mota, presidente da Câmara, e seus principais aliados, líderes dos partidos, voltaram em modo eleição. E no modo eleição, quanto menos o caso master der trabalho, melhor. Quanto mais matérias com apelo popular forem aprovadas, melhor. Daí a aprovação do Vale Gás, né, nessa primeira sessão do Congresso, de uma medida provisória que ia caducar, Câmara e Senado aprovaram sem ruído nenhum, aprovaram também aumento de servidores, dos salários, que acabou dando um pouco mais de ruído, mas voltaram num clima, assim, quase de despedida. E aí tem algumas cenas muito curiosas dessa semana de reencontro. Na segunda-feira, os poderes se frequentam na abertura dos anos, né, judicial, do legislativo, e aí no Palácio do Planalto também teve um grande evento que reuniu os três poderes. No Supremo, na segunda-feira, na abertura do ano judicial, o Lula foi, o Hugo Mota e Davi Alcolumbre foram, e os ministros estavam lá, e quando eles chegam para a solenidade de abertura, o Edson Fachin, presidente do Supremo, avisa que o Nunes Marques atrasaria cerca de meia hora e que ele queria esperar o colegiado completo, menos o Fux, que por motivo de saúde não viria, ele queria esperar todos estarem presentes para começar. E consulta Lula, Davi Alcolumbre, se tudo bem, e eles falam, tudo bem, então mais de 30 minutos de atraso significa mais de 30 minutos de conversa, de cafezinho. Desculpa, Thaís Bilenque, o Lula, o Davi Alcolumbre, o Hugo Mota e todos os outros ministros tiveram que esperar o Cássio Cunha meia hora para começar a sessão? Esse foi o relato lá do Senado de quem estava com o Davi Alcolumbre e tá com moral o Cássio Cunha, hein? Bateram papo, e aí o Davi Alcolumbre tem um jeitão, ele dá abraços de urso, né, nas pessoas, e sempre fala saudade, saudade e tal. Aí o Lula viu o Davi Alcolumbre, deu um abraço, falou saudade. Aí o Davi Alcolumbre, saudade, presidente, como é que foi de férias e tal. Ele falou que ficou 40 dias no Amapá, que enquanto um vai esquiar não sei aonde nos Estados Unidos, o outro vai para um resort não sei aonde. Um resort no interior do Paraná. Ele falou, eu fiquei 40 dias no Amapá, pus o celular no modo avião, fazendo política no estado e tal. Então eles ficaram ali, e aí na quarta-feira o Lula marcou um jantar, que seria com Davi Alcolumbre, Hugo Mota e os líderes dos partidos das duas casas na Granja do Torto. E aí nesse encontro eles conversaram e decidiram que o do Senado aconteceria só na volta do carnaval, porque era aniversário de Macapá na quarta-feira, portanto o Alcolumbre ia voltar para o estado, e vários líderes também não tinham voltado do Senado para Brasília nessa semana, então eles decidiram adiar, e aí ficou só o jantar com a Câmara dos Deputados na quarta, na Granja do Torto. E antes disso, então, você tem a abertura do Judiciário, em que, né, o Fachin fala do Código de Conduta, gerou esse climão no Supremo. Depois, o Lula fez um evento no Palácio do Planalto sobre feminicídio, de combate ao feminicídio, e foram, de novo, Davi Alcolumbre, Hugo Mota com esposas, Edson Fachin com esposa, e ministros, líderes e tal, foram ao Palácio do Planalto, fizeram um encontro muito, assim, do ponto de vista, assim, dos chefes de poderes todos lá, mas não tão badalado, assim, de outras lideranças e presidentes, um evento mais institucional do que político, eu diria. E à noite, Lula recebe na Granja do Torto. E esse jantar na Granja do Torto com o Hugo Mota, eu acho que é um jantar que foi mais simbólico, foi bastante simbólico. O Lula estava leve, cantou, né, quase que dançou ali. Então, antes, quando ele começa a falar, ele pede para o Stuckert, que é o fotógrafo oficial da presidência, era o DJ. Aí ele fala, eu acordei hoje cantando prepare o seu coração para as coisas, que eu vou contar, a música do Geraldo Vandré, na voz do Jair Rodrigues, ele pede para o Stuckert pôr para tocar, e aí ele começa a fazer um discurso e tal. Nesse discurso, praticamente uma despedida da Gleisi Hoffmann, que vai disputar o Senado pelo Paraná, vai deixar o Ministério, e do Haddad, que vai deixar o Ministério da Fazenda, e ainda não está claro qual ser e qual campanha ele vai fazer. Mas ele elogia muito a Gleisi e o Haddad, e ele serve pirarucu
frito, ensopado e pirarucu com tucupi. E aí, quando ele vai servir o jantar, ele pôs outras músicas ao longo do discurso, ele pôs o samba enredo da Acadêmicos de Niterói, que vai homenageá-lo nesse carnaval, depois botou Caminhando e Cantando, ele estava no espírito Geraldo Vandré. E aí, quando ele vai servir o peixe, ele fala que o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, mas que tem muita entrada com o Lula e estava nesse evento, que estavam lá o Haddad, a Gleisi Hoffmann, o Rui Costa, que na Casa Civil faz muita política com o Congresso, e o Alexandre Silveira. O Lula conta que o Silveira deu 40 pirarucus para o Lula e que ele pôs no lago do Palácio e que os peixes são predadores e começaram a comer os patinhos da Jane. E que ele pescou alguns peixes e que os peixes que eles estavam servindo eram esses peixes que o Silveira tinha dado, que é o pirarucu. Então tinha pirarucu frito, pirarucu ensopado e pirarucu com tucupi. Festival de pirarucu na Granja do Torto. E aí que essas menções, né, ao Alexandre Silveira eram também um elogio, embora, enfim, desse jeito Lula, né, de ficar fazendo brincadeira. Alexandre Silveira, que é candidato em Minas Gerais, mas não se sabe exatamente a quê, porque segundo perguntaram lá para ele o que ele ia fazer, ele falou, sou um soldado do presidente Lula, posso ser candidato a governador, a senador, a deputado ou a nada, ele é quem manda. Como bom mineiro, fala e não diz nada às vezes, né? Enfim. O Lula, então, aí ele vai passar a palavra para o Hugo Mota, faz mais elogios e diz que o Mota podia contar com ele, Lula, sobretudo nos momentos difíceis e tal. E aí o Mota faz um discurso mais protocolar, assim, agradece, sem grandes efeitos, assim. O clima era muito... Para quem estava lá, eu conversei com 3 pessoas que estavam no jantar, né? O clima era um clima, assim, muito ameno, muito agradável, muito leve. O Lula estava mostrando disposição, essa vontade de eleição que a gente já está falando, que ele tem, né? Confiança na reeleição dele, mostrando, sabe, desprendimento, enfim, disposição. E aí eles focaram as pautas prioritárias para o Congresso. O Congresso esse ano vai trabalhar 6 meses, né? No segundo semestre já vai estar todo mundo oficialmente nos seus estados. E nesses 6 meses em Brasília também pensando nas eleições nos seus estados. Então a pauta tem que ser uma pauta escolhida. E a pauta escolhida pelo governo tem algumas outros pontos e tal, mas os projetos com maior visibilidade são 3. É a PEC da Segurança Pública, que é um assunto delicado, a gente fala muito disso. E aí tem o fim da escala 6x1, que o governo decidiu encampar neste ano eleitoral, e tem a regulamentação dos trabalhadores por aplicativo, iFood, Uber, etc. São as 3 grandes pautas com maior reverberação popular que o Lula priorizou para esse ano eleitoral. Aí, Toledo, o que temos, né? A pauta do 6x1 é uma pauta que eu conversei com o Cláudio Cajado, que é um deputado da Bahia, do PP, do Partido Progressista, ligado ao Ciro Nogueira, próximo do Hugo Mota, não é da base. Lá na Bahia, o PP não está na base do Lula e no Congresso ele também não é necessariamente governista. Ele diz que é muito difícil alguém votar contra o fim da escala 6x1 em ano eleitoral, né? Então, assim, é uma escolha estratégica do Lula. O que está em debate é acabar com a escala 6x1 e aprovar uma escala 5x2. Só que quantas horas por dia? Então, o governo, o Boulos, falei com o Boulos e com assessores dele, que é quem está levando essa articulação à frente, eles querem que seja no máximo de 40 horas semanais. 5x2, 40 horas semanais. O Cajado fala em 5x2, 44 horas semanais. Setores empresariais já estão se articulando em São Paulo, eu sei de grupos empresariais que estão se articulando para se contrapor a essa proposta do 6x1. Os congressistas vão ficar de mãos atadas, porque você se opor a uma pauta popular como essa em ano eleitoral, você vai ter que responder depois nas urnas pelas decisões que você faz. Tudo bem, você tem toda a razão, é absolutamente impopular você se colocar contra uma redução de jornada de trabalho. Mas, mesmo estando ao financiamento de campanha por por empresas, né, por pessoas jurídicas proibido, a gente sabe que as empresas têm um papel grande nas eleições e se elas estão contra, os deputados vão ficar numa posição difícil entre a cruz e a caldeirinha, né, porque
Se for ganhar voto, vai perder dinheiro. Se for ganhar dinheiro, vai perder voto. Por isso, teremos dias animados. Quando voltar do carnaval e finalmente começar esse assunto, a regulamentação de aplicativo é outra que vai dar muito o que falar, porque, como a gente já falou aqui no programa antes, existe uma discussão sobre a taxa mínima de entrega para os entregadores, e as plataformas são bastante contrárias a fixar um valor mínimo. E é uma área que a gente viu no ano passado, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo porque eu não me canso de repetir. O item que mais cresceu na cesta de inflação do IPCA, que é um dos índices de inflação do IBGE, foi corrida por aplicativo, ou seja, transporte via aplicativo, vulgo no Brasil é quase, né, monopólio do Uber mais o 99. Subiu mais de 50%. E você conversa com os motoristas, eles falam, mas vem cá, você ganhou 50% a mais esse ano? Ele falou, não, esse dinheiro ficou todo para as plataformas. E esse é um jeito clássico que você vê na literatura delas operarem. Elas entram no mercado com preços subsidiados, acabam com a concorrência ou deixam a concorrência numa situação delicada, e quando elas têm, se não monopólio, têm hegemonia no mercado, aí elas sobem a tarifa e não repassam para os motoristas. Então, eu acho uma questão de justiça social você regulamentar essas plataformas. Aliás, as outras plataformas, as mídias sociais, as redes que têm essa discussão no Congresso, não entraram nas prioridades do governo nesse ano eleitoral. Não, aqueles projetos para regulamentar os serviços das plataformas, né, toda a discussão que veio na esteira do caso Felca e tal, ficou para depois. O que a gente escolhe fazer é importante, mas o que a gente escolhe não fazer também é importante, diz muito sobre quais são as prioridades reais do governo e quais são as batalhas que ele está querendo comprar no ano da sua reeleição, né? Agora, no caso da 6x1, qual a sua percepção? O saldo vai ser pela aprovação, mas se aprovar com 44 horas, a leitura das pessoas vai aumentar a carga de trabalho, não vai diminuir, porque a jornada de 8 horas hoje é meio padrão. Se você colocar mais 50 minutos aí, vai para 8h50, 9 horas, dependendo né? Em alguns dias, você pode ter a leitura exatamente oposta, pode ser um tiro no pé. Né? O que os setores empresariais e oposição ao governo falam, argumentam, é que você precisa liberar as categorias para basicamente negociarem as suas jornadas, os seus dissídios, etc., como já acontece com o dissídio. E que é o que exatamente essa legislação não quer, né? Ela quer acabar com a escala 6x1 para todos os setores. Aí você tem setor de médico, enfermeiro que dá plantão, que tem características próprias e tal, que vão ter que fazer acertos um pouco mais individualizados. A pressão é para que todas as categorias tenham que fazer seus próprios acertos. Agora, o governo está disposto a ir para o enfrentamento com um debate que seja mais amplo. Pelo que eu colhi, tanto no governo quanto na oposição, a expectativa é que avance e aprove. Qual texto vai ser aprovado é o que é onde vai se dar a disputa. Sim. Bom, isso já é uma grande e importante notícia. Quer dizer, eles vão... O número, a sigla, a relação 6x1 vai passar, o que vai criar problemas em alguns setores, provavelmente restaurante, hotéis, vai ser um dos setores afetados, mas... teoricamente deve aumentar a procura por mão de obra, porque você vai ter que compensar um dia a menos de trabalho na escala, enfim. Agora, se o conteúdo for aumentar para 44 horas, aí pode ser um tiro no pé mesmo. Muito interessante, Thaís Bilenque, vamos ter que acompanhar mais um assunto. Junto com as disputas e os palanques estaduais, 6x1 vai ser assunto eleitoral também. Vamos ficar de olho nessa aí, porque inclusive em São Paulo vai ter muita pressão sobre isso. Já estou entendendo, vendo movimentos fortes assim. É um assunto que vai pegar provavelmente nesses próximos meses. Agora também eu achei curioso eles não terem incluído a regulamentação das plataformas nas prioridades do ano do governo, porque já foi uma bandeira, né? Já foi uma coisa que o governo chegou a definir como prioridade, deu uma esfriada e agora, pelo visto, vai cair no esquecimento, que só prova quão
poderosas são essas plataformas, né? São poderosas, fazem um barulho que pode dar um estrago para o governo. E aí não deve ser coincidência o fato de o Lula e o Trump estarem se dando tão bem, né? Porque certamente esse é um assunto que fez parte das conversas entre os dois, porque a gente sabe que o Trump recebeu uma sequência de demonstrações de apoio de todas as plataformas da indústria de tecnologia, desde que ele tomou posse, e tudo tem contrapartida, né? Coincidências não existem, pero que las hay, las hay. Exatamente. E assim encerramos o terceiro bloco. Ou tem mais algum bastidor brasileiro? Então vamos encerrar e isso aqui fica um 6x1 de trabalho. Vamos terminar aqui. A gente já trabalha no 6x1, né? Só que é 1x6, na verdade, né? Mas tudo bem. Não, é mentira, gente. Isso daqui não é verdade. A gente não trabalha só na hora que tá gravando, viu?